Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aqui quem vos saúda é o pastor Carlos Alvarenga, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. É um prazer me dirigir até você por meio dessa videoaula. E essa videoaula ela tem o objetivo de comentar as lições bíblicas da editora CPAD. E eu estou comentando aqui a lição de jovens. Nesse quarto trimestre nós estamos estudando sobre a doutrina das últimas coisas, ou seja, escatologia. Escatologia, ela pode ser resumida, como sendo a agenda de Deus para os eventos futuros, a consumação do plano de Deus para o homem, o calendário profético, vamos assim dizer. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 e vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Lição 3, o arrebatamento da igreja. O nosso versículo base está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é a verdade, Jesus falou a verdade. Então nós podemos crer nas suas promessas. Promessas essas que são fidedignas. Promessas essas que ele há de cumprir. Então, se ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, nós cremos nessa grande promessa do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja será tão repentino, tão rápido, que não haverá chance de arrependimento ou preparo de última hora. Quem não estiver vigilante, quem não estiver preparado para a volta do Senhor Jesus, será surpreendido de uma forma negativa e deixará de participar do arrebatamento da igreja. Então, o segredo é estar preparado, porque a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. Ele se dará num abrir e fechar de olhos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Num momento. Preste atenção nessa palavra momento. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a palavra momento, ela é a palavra grega átomos. E átomos quer dizer sem corte, por implicação, aquilo que é indivisível. Então, um átomo de tempo, ou seja, um momento, é um tempo indivisível. Isso quer dizer que não pode ser calculado, será extremamente rápido, veloz. Tristeza e dor são marcas da vida nesta terra. Ninguém está imune. Isso só terá fim para aqueles que participarem do arrebatamento da igreja. Esse é o maior anseio da igreja, a sua viva esperança. O arrebatamento da igreja será a consumação da nossa salvação. Sim, a nossa salvação ela é um processo, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Nós fomos salvos quando entregamos nossa vida a Cristo, quando nascemos de novo, quando passamos pelo processo ali da conversão. Nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos por ocasião do arrebatamento. No arrebatamento, teremos nossos corpos glorificados. Aí sim, seremos imunes ao pecado, à dor, ao sofrimento e à morte. O que é? E quando se dará o arrebatamento? Antes de falarmos do assunto propriamente dito,
eu quero te fazer uma pergunta. Por que falar no assunto? Por que falar do arrebatamento? 7 razões. Primeiro, proeminência nas Escrituras. A Bíblia fala da primeira vinda de Cristo, quando Cristo se humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Jesus que nasce ali em Belém da Judéia. Essa é a primeira vinda. Mas a Bíblia fala muito mais na sua segunda vinda. Então, a razão pela qual falamos no arrebatamento é a sua proeminência nas Escrituras. Com a segunda razão, descaso com o assunto. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o arrebatamento na sua igreja? Na igreja que você frequenta? Com certeza faz muito tempo. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre o arrebatamento. Porque prefere-se pregar hoje aquilo que dá resultado, que dá ibope, que atrai as pessoas. Prefere-se falar de coisas desta vida, das conquistas terrenas, das coisas da terra, do que das coisas do céu. Terceira razão, incentivar os salvos a continuarem vigilantes, fiéis, firmes, aguardando a volta de Jesus. Despertar os negligentes. Muitos na igreja não acreditam na volta de Jesus, estão vivendo vidas descuidadas. Alertar os pecadores, dizer a eles que aquele que não participar do arrebatamento ficará na terra para a grande tribulação. Noé advertiu seus contemporâneos do dilúvio, não lhe deram ouvido e foram todos levados pelas águas. Uma outra razão para falarmos do arrebatamento, a sexta, confrontar os escarnecedores. Existem aqueles que dizem, olha, o arrebatamento é uma história de criança, é um mito, é uma fábula inventada pela igreja para iludir as pessoas. Nada mais longe da verdade. Sétima razão, desfazer erros, fantasias e heresias. Há muita confusão acerca do arrebatamento. Por isso é necessário falarmos desse tão glorioso evento, desse tão glorioso assunto. A palavra arrebatamento, ela quer dizer retirada brusca, repentina, algo violento. O arrebatamento é comparado a um rapto, a um sequestro, né? Quando alguém vem raptar, sequestrar alguém, ele é brusco, ele é rápido, ele é violento. Ele quer fazer aquilo rapidamente, o quanto antes. A palavra grega para arrebatamento é harpazo. Nós temos aí a forma grega de se escrever a palavra. Se diz harpazo, e essa palavra ocorre 13 vezes no Novo Testamento. Gostaria de te apresentar 2 casos que ilustram bem como será o arrebatamento. O primeiro deles, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O episódio entre Felipe e o eunuco da rainha da Etiópia, a rainha Candance. O eunuco estava no seu carro voltando para a Etiópia e estava lendo as escrituras no profeta Isaías. Então o Espírito Santo falou para Felipe, ajunta-te a este carro. Felipe se ajuntou e ali trocou algumas palavras com o eunuco. Ele subiu para o carro e explicou para o eunuco o que a passagem significava. E o eunuco creu na mensagem. E o eunuco quis se batizar. E olha o que diz o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 38, 39 e 40. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. A palavra arrebatou aí, harpazo, arrancou, retirou. E não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Filipe estava com o eunuco e
quando ele termina de batizá-lo, ele é arrancado de forma brusca, abrupta da presença do eunuco e é levado para um outro lugar. Isto é uma ilustração do arrebatamento. O outro episódio é narrado pelo apóstolo Paulo. Paulo teve uma visão, Paulo foi levado ao terceiro céu. E ele conta isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, arrebatado Harpazo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, arrebatado Harpazo. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então nós vimos aí dois casos, duas ilustrações acerca do arrebatamento. O retirar de forma rápida, abrupta, brusca, de um lugar para outro. O evento, ou seja, o arrebatamento, é descrito com detalhes pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 56. Até recomendo que você leia todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Paulo trata ali da ressurreição. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Paulo descreve de forma detalhada, minuciosa, o arrebatamento. E é interessante pontuar que o arrebatamento ele vai desencadear outros eventos. É como um efeito dominó. Já deve ter visto aquelas apresentações de dominó. Um dominó derruba outro, que vai derrubando outro. Vai ser dessa maneira o arrebatamento da igreja. Para os salvos, o ir para o céu, o participar do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E para aqueles que permanecerem na terra, dar-se-á o início à grande tribulação. Quando se dará o arrebatamento? Eis a grande pergunta. Quando se dará o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? Todos os genuínos cristãos, independente da igreja, da denominação que frequentam, acreditam no arrebatamento. Mas existem divergências com relação a quando será. Existem três posições com relação ao arrebatamento: a pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Haverá um período chamado Grande Tribulação. É a 70ª semana de Daniel. Será um período de juízo de Deus sobre a terra. E nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, por isso, somos pré-tribulacionistas. Existem aqueles que creem que a igreja passará por uma parte da tribulação, mas será arrebatada no meio da tribulação. São os mid-tribulacionistas. Existem aqueles que dizem que a igreja passará pela tribulação, ou seja, passará pelos 7 anos de juízo, de sofrimento, que se darão aqui na terra. Como disse, nós somos pré-tribulacionistas. Cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Cremos no arrebatamento iminente, ou seja, aquele que pode ocorrer a qualquer momento. Uma pergunta que faço aos mid-tribulacionistas, aos pós-tribulacionistas, é qual seria o papel, qual seria a razão, o objetivo, o propósito da igreja permanecer na terra num tempo de juízo. Alguns dizem que será um tempo de avivamento, onde a igreja vai estar evangelizando. Mas quando você olha para o Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, você vê a grande tribulação, você vê os juízos, mas você não vê a igreja em nenhum momento.
Não será um tempo de avivamento, irmãos. Será um tempo de sofrimento, de flagelos, de juízo. As pessoas vão blasfemar de Deus. As pessoas vão se afastar ainda mais de Deus. Não há razão para a igreja estar aqui. Repito, somos pré-tribulacionistas. Cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Agora veremos o arrebatamento da igreja para os crentes. Primeiro, ele é a nossa esperança. Esperança é aquilo que se aguarda. Esperança é aquilo que se espera. E nós aguardamos, nós esperamos a volta de Jesus Cristo e não a grande tribulação. Nosso mundo caído é fonte de desesperança, desencanto, desalento e desespero. Não há como ter esperança na atual era. Você olha para o mundo e você vê que cada dia está pior. E sem querer ser pessimista, sem querer ser alarmista, as coisas tendem a piorar ainda mais. Estamos vivendo esse tempo de pandemia do Covid-19 e a situação não tende a melhorar. Então, quando você olha para o mundo, você apenas se desespera. Não há como ter esperança. Mas a nossa fé, ela mira um futuro glorioso, sem tristeza, sem dor e choro. Porque o futuro que nós miramos é um futuro em Cristo e com Cristo nos céus. Um de nossos hinos diz assim: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Oh, aleluias! 2. A chegada repentina do noivo. É a vinda do amado de nossa alma. É a vinda do noivo para encontrar-se com a noiva. Jesus é apresentado principalmente na carta aos Efésios, no capítulo 5, como o noivo, como o marido, como o esposo da igreja. Temos isso bem ilustrado na parábola das 10 virgens, ali em Mateus capítulo 25. 10 virgens estavam aguardando o cortejo nupcial e aquelas virgens esperavam a chegada do noivo. Mas elas dormiram porque o noivo demorou. Só que 5 virgens entraram para as bodas, para o casamento, e 5 não. Por quê? Porque 5 estavam preparadas com azeite, elas tinham azeite em estoque. E as outras 5 levaram apenas o azeite suficiente para esperar o noivo. Mas só que elas foram surpreendidas porque o noivo voltou e o azeite delas acabou. Elas saíram para comprar e quando retornaram, o noivo já havia chegado e entrado com as noivas que estavam preparadas para as bodas. Então é preciso estar aguardando o noivo. É preciso estar preparado para a chegada do noivo. Terceiro é a derrota da morte. Os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Terão seus corpos glorificados, transformados. E os vivos também terão seus corpos transformados, glorificados. E entrarão para a vida eterna. A morte perderá o seu poder sobre os que são de Cristo. Nunca mais morreremos. Nunca mais lidaremos com a morte. O arrebatamento vai proporcionar pelo menos 3 coisas. Primeiro, livramento. 1 Tessalonicenses 5,9 é o que falamos. Cremos que a igreja será arrebatada pré-tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Segundo, o arrebatamento significará recompensa.
2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Haverá o tribunal de Cristo. Estudaremos isso na próxima lição, lição de número 4. União, Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então o livramento vai proporcionar o arrebatamento vai proporcionar essas três coisas: livramento, recompensa e união. Terceiro ponto, aguardando o arrebatamento. Jesus virá, isso é uma certeza. A vinda de Jesus, ela compreende dois momentos, ou etapas, ou fases. Primeiro, Jesus vem para a igreja, é o que nós chamamos e que estamos falando, o arrebatamento. E depois, será a sua vinda em glória para Israel, com o objetivo de findar a grande tribulação, destruir o anticristo e dar início ao milênio. Permaneça fiel ao Senhor. Jesus contou uma parábola, está registrada em Mateus capítulo 24, versos 45 a 51, que é a parábola do servo vigilante, a parábola dos dois servos. Um senhor ausenta-se da sua propriedade e deixa essa propriedade aos cuidados dos servos. Um deles age de forma fiel, aguardando a volta do seu senhor. O outro não, o outro é infiel. E o seu senhor chega e o surpreende. Temos aqui dois tipos de servos, o fiel e o infiel. Qual deles eu sou? Utilize seus dons e talentos para a glória de Deus. Nós temos em Mateus 25, do 14 ao 30, a chamada parábola dos talentos. Um senhor vai ausentar-se das suas terras, chama 3 servos, e de acordo com a capacidade dos servos, lhe dá a cada um denários, 5, 2 e 1. O que recebeu 5 talentos conseguiu outros 5 talentos. O que recebeu 2 talentos conseguiu mais 2 talentos. E aquele que tinha apenas 1 talento enterrou o seu talento. Quando o Senhor volta para a sua propriedade, vai acertar conta com eles. E aí, aqueles 2 primeiros servos que usaram os talentos do Senhor para granjear outros talentos são elogiados. E aquele mau servo que escondeu o talento, enterrou na terra, é lançado fora. Essa parábola retrata a forma como estamos esperando a volta do Senhor. Não podemos esperar a volta de Jesus inertes, inativos. Pelo contrário, precisamos trabalhar em prol do reino de Deus. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos levar outros ao conhecimento de Cristo Jesus. Com qual dos servos você se identifica? Com os servos que usaram os talentos para ganhar outros talentos? Ou com aquele servo que enterrou o talento e decepcionou o seu senhor? Conclusão: Jesus vem. Isto é certo. Essa é a nossa grande esperança. Enquanto aguardamos a sua vinda, vivamos de forma vigilante, em santidade e trabalhando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chegamos ao final da nossa aula. Quero agradecer aí a sua atenção. Deus te abençoe. E se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal.
nos ajude a manter o canal, a divulgarmos a palavra de Deus, porque o nosso canal tem o intuito, o objetivo de preparar, capacitar os professores para ministrarem nas suas respectivas escolas dominicais. Esse canal é o canal EBD Mestres. O nosso lema é aprendendo para ensinar. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.